isso ajudou com certeza, porque a nossa pasta assim não era boa na época, né? Tipo, era uma pasta muito júnior, não falávamos nada de alemão. O meu inglês era horrível. Eu falei assim, nossa, esse cara nunca vai me chamar. Tipo assim, quem que fala isso, né? Quando o inglês fala, oh, that's interesting. Ah, isso é interessante. É uma bosta. Te admiro por todos os prêmios que você ganhou, mas um prêmio que eu falo que, meu, isso aqui é o que eu quero ter uma vez na minha vida, eu acho que é o prêmio mais legal, que é... Olá Brasil, para aqueles que não conhecem, muito prazer, eu sou Marcelo, redator publicitário aqui nos Estados Unidos, e no Publicitário na Gringa de hoje a gente tem o privilégio e a honra de conversar com uma das criativas que eu mais admiro do nosso mercado, Juliana Paracencio, Global Creative Director da Ogilvy de Londres. Além de ser uma baita criativa, a Ju tem uma daquelas trajetórias internacionais de dar inveja, então ela dá os primeiros passos na gringa trabalhando na Alemanha, depois vai para os Emirados Árabes, passa por Madrid e mais recentemente começa a trabalhar em Londres. E é sobre essa trajetória foda que a gente vai bater um papo. Então, como surgem as primeiras oportunidades fora do Brasil, quais foram as dificuldades, os aprendizados, que dicas que ela tem para quem está pensando em ter uma carreira no exterior. Então, se você gosta de publicidade, se você pensa em trabalhar fora do Brasil, fica com a gente até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas enfim, chega de papo, vamos logo escutar o que a Ju tem para contar para gente. Ju, muito obrigado por estar aqui no canal hoje. Que privilégio poder contar com uma profissional como você no Publicitário na Gringa. Sou muito fã do seu trabalho e assim, quando você topou fazer, fiquei muito feliz. Então, de novo, obrigado. Super empolgado para ver como é que vai ser esse papo e, enfim, vamos conversar aí e super empolgado para saber um pouquinho mais da sua história, que eu já admiro, mas quero saber um pouco mais, enfim, dos bastidores aí dessa história. Obrigadão, nossa, eu que agradeço. Tipo, eu também assisto o seu canal e adoro os vídeos, então para mim é um prazer estar Ah, aqui. obrigado, Ju. Fez meu dia. Obrigado. Então, para a gente começar, me conta como é que surge a sua primeira oportunidade de trabalhar fora, que, se eu não me engano, foi na Alemanha, né? Foi algo que você buscou ou que te chamaram? Porque às vezes acontece, né? Sei lá, você ganha não sei quantos prêmios e chamam, às vezes é você que vai atrás. Como é que surgiu para você? Então, na época, eu estava na Léo Burnet de São Paulo. Para falar a verdade, eu não tinha muita pretensão para mudar para fora, assim. Sempre foi um sonho distante, mas assim, uma coisa que eu pensava muito na época é que era assim, tipo, foi em 2008, né? E naquela época não tinha muitas mulheres em posições de liderança, e isso me incomodava um pouco. E eu tava de assistente de arte na Leonet de São Paulo, conheci o Leonardo Assad, que era estagiário naquela época, ele era redator, e ele tinha um sonho maior de ir para fora. Então, o que ele fez? Ele pegou a nossa pastinha, que era uma pasta assim, bem básica de assistente de arte com estagiário, sabe? Sim. Foi para fora. O primeiro lugar que ele tentou foi Frankfurt, e por coincidência foi a Léo Burnet, e eles gostaram da pasta e o Léo me ligou dizendo, meu, você vem? Eles querem contratar a gente. E eu Caramba. assim, e? Como assim? Hã? E foi o primeiro lugar que ele foi. Então, mas assim, a gente não tinha prêmio. Quer dizer, tinha lá uns shortlists em rádio, não sei o quê, mas assim, a gente estava bem no começo da nossa carreira, né? Sim. É, que você falou, assistente de arte estagiário, realmente ainda não deu nem tanto tempo de botar a campanha na rua, às vezes, né? É uma outra coisinha. Mas que bacana isso. E como é, como foi? Foi tipo, ele mostrou pasta, mandou por LinkedIn. Você faz ideia de como é que surge isso? Então, ele foi, na verdade, ele fez um mochilão na Europa e aí ele aproveitou que estava lá e começou a visitar algumas agências com o trabalho de nós dois e eles chamaram a gente. E aí eu até pensei, nossa, na época foi muito fácil, sabe? Não sei se tá fácil hoje em dia como era, mas acho que a Europa estava numa uma posição melhor, talvez. E Sim. eles chamaram a gente como dupla mid-level já. Caramba, que Eu legal. nem tinha sido júnior ainda. Então, assim, para mim foi, tá, beleza, né? Vamos. Lógico. E, Uau. E o que é que você acha que chamou a atenção deles? Alguma coisa específica da pasta? Talvez por ser brasileiro? O que é que você acha que fez eles falarem, pô, vamos trazer essas pessoas de fora? olha, eu acho que brasileiro, assim, ainda bem, né? Tenho muito a agradecer. Tem uma fama muito boa no exterior, pelo menos
no mercado de propaganda, sabe? Eu faço uma Sim. analogia que é assim, para mim, o que eu vejo é que eles veem os criativos brasileiros como jogadores de futebol Uhum. lá fora, sabe? Nós somos conhecidos por ser os melhores, por sempre ganhar em Cannes, por ter uma atenção muito grande com o craft, né? E também por ser muito hardworking, né? Porque no Brasil, se você perde emprego, você não tem quase suporte do governo, né? Então, assim, você tá lá sempre tentando se provar, né? Tipo, você não fica acomodado. Então, Sim. eu acho que isso ajudou com certeza, porque a nossa pasta, assim, não era boa na época, né? Tipo, era uma pasta muito júnior, mas também na época era uma cidade que não era muito atrativa para criativo, né? Frankfurt é uma cidade pequena, uma cidade mais assim, se você trabalha em banco, né? Uma cidade mais financeira, Sim, não é uma cidade criativa, né? é. Você falou duas coisas que eu acho que são muito verdades, que já veio algumas vezes aqui no canal e até dou como dica para algumas pessoas, que eu acho que uma é que às vezes você estar lá para mostrar pasta abre, por mais que o mundo esteja muito digital, você estar Ah, lá pessoalmente para as pessoas conhecerem facilita. E a outra coisa é justamente isso de cidade, né? Eu lembro, eu acabei descolando meu trabalho em Nova York, mas eu lembro quando estava conversando com as pessoas, falavam, pô, de repente tenta Atlanta, que é um lugar que tem agências bacanas e tem menos concorrência, tá? Então, às vezes, eles estão realmente desesperados por alguém assim que seja um pouco mais assim. Você inverte o jogo, né? Não é você que está implorando para o emprego. Às vezes, eles estão querendo uma pessoa mais competente, né? Que nem sempre está buscando esses centros menores, né? Então, acho que isso é muito verdade. com E certeza. Eu acho que isso faz muita diferença, assim, porque na época eu sei que todo mundo tinha obsessão por Berlim, por exemplo. Nossa, né? A sim, cidade mais criativa, tipo, é a Nova York da Alemanha, né? Que a gente compara. E lá realmente as agências, ou até Hamburgo, né? Que são as agências que realmente põem trabalho na rua, né? Era mais difícil. Então, a gente embarcou, porque era a nossa primeira oportunidade. não, com certeza. Aí, Fui assim, cargo melhor, imagino que o salário também devia ser mais legal, com qualidade certeza. de vida eu morei na Alemanha, então eu sei que dá para ter uma qualidade bacana. E como é que foi o processo mais burocrático assim de se mudar? Você teve que tirar visto? Você já tem cidadania? Como é que foi esse processo? E se a agência ajudou ou se foram vocês correndo, vamos tirar tudo e vamos para lá? Na época, eu e o meu duplo, a gente não tinha passaporte da Europa, nós éramos só brasileiros, né? Hoje em dia, nós dois somos alemães também. Eu tirei o passaporte depois de morar 6 anos lá, porque tem uma época, né, que você tem que ficar. Sim. Casei com um alemão também, enfim. Então eu me acostumei, né? Tipo, já tô alemãozada, assim, mais ou menos. Sim, lógico. Mas então você não tinha na época, então teve que tirar É, visto, né? a agência deu um puta suporte, assim, pra gente. Eles pagaram todo o processo, assim, realocação. Eu acho que o meu visto foi um pouco mais rápido, porque eu estava na Léo Burnet de São Paulo. Ah, Então, entendi. tinha Como uma se fosse conexão. transferência. Sim, entendi. Não, não foi uma transferência, mas, assim, por você já estar no network, já ajuda, Aham. né? Sim, sim, sim. E o Não, do... eu digo transferência mais porque é a mesma coisa que nos Estados Unidos. Você não precisa estar se transferindo formalmente, mas na hora da papelada é mais fácil. Ah, a pessoa estava no mesmo grupo, tal, enfim. Mas e Ajudou. Na época foi rápido, assim, acho que o visto saiu em 3 meses. A entendi. gente fez a nossa correria aqui, né, de ir no consulado, não sei o quê, mas eles também deram todo o suporte de lá, assim, nossa, foi muito legal, assim. Aham, legal. E a questão de se mudar, você já morava sozinha? Você morava, enfim, com alguém? Como é que foi se mudar, o processo mesmo Eu, de... na época, morava em São Paulo com meu irmão, eu sou de Campinas, São Paulo, Sim. né, então eu estava lá já fazia 5 anos. Nunca tinha morado sozinha, então assim, foi a primeira vez morando fora, sozinha. Foi um baque, assim, porque mais por ser Alemanha, sabe? Porque a Alemanha é o oposto do Brasil. Bom, você morou lá, você Sim, sabe, né? sim, total. É muita falta de flexibilidade, o pessoal é muito lógico, né? E também
muito sincero, né? Tipo, o pessoal fala as coisas na lata e você fica meio... Oi? Porque eles não gostam de perder o tempo de ninguém, né? Isso é bom da Alemanha, que é Sim. todo mundo muito direto. Mas no começo foi assim, nossa senhora, eu não estava acostumada com tanta, sabe, no bullshit, Sim, praticamente, né? sim. E a questão da língua, como é que era? Na agência você trabalhava em inglês, trabalhava em alemão? Você já falava algum alemão para se virar na rua? Ou como é que foi isso para você? Não falávamos nada de alemão. O meu inglês era horrível. Assim, na época eu estudava inglês no Brasil, e quando você está no Brasil, você acha que você fala inglês, né? Aham, sim. Aí quando você muda, você vê que você não fala inglês, que seu inglês é bem ruim. Mas o meu redator, na época, ele falava, o inglês dele era muito bom já. Então, assim, quando você é diretor de arte, não é um problema, né, muito grande se o seu inglês é ruim. Você consegue se virar, né? Porque você mexe com imagens, né? Com ideias também, claro, mas o Sim. seu papel ali é mais visual, né? E tendo um dupla para te dar esse estofo, né, de poder ajudar nessas horas, eu acho que realmente, se você vai como diretor de arte sozinho e a outra pessoa não te entende, daí é difícil, mas quando a pessoa com quem você está trabalhando é um pouco mais fácil, realmente, né, porque por mais, é o que você falou, tem a parte de conceito, tudo, mas meio que na hora de apresentar, dá para um cobrir o outro, né, de alguma forma assim, né? Pessoal, aquela pausinha rápida na entrevista, só para lembrar vocês que nesse canal aqui eu dou dicas para vocês que gostam de trabalho na gringa. Então, se esse é seu sonho, não dá bobeira, já se inscreve no canal para receber a notificação, sempre sair um vídeo novo, segunda ou sexta-feira. Mas enfim, dado o recado, vamos logo voltar pro papo, que ainda tem muita coisa legal para escutar da Ju. A gente já comentou disso, dessa questão cultural, dessa questão de língua. Tem alguma outra coisa que você fala, meu, foi a maior dificuldade quando eu cheguei lá, seja no trabalho ou seja na vida mesmo, assim, de estar num novo país, de estar numa nova pegada, assim? Eu acho assim, no primeiro ano que eu morei fora, eu senti muita falta da minha família, óbvio, né? Que você fica Sim, lá. Eu nunca tinha ficado tanto tempo sem ver minha família, mas eu acho que, bom, o fato de ter ido com dupla foi muito bom, porque ele era um dos meus melhores amigos, né? Ainda é. Então, assim, você já está numa situação mais familiar, né? Quando você vai com alguém que você confia. Mas eu acho que é mais assim, essa indelicadeza dos alemães que foi um pouco what the fuck, sabe? Tipo, sim, eu lembro que eu tava, depois de um tempinho lá na Alemanha, a gente começou a mostrar pasta de novo, né? Só para ver o que dava, porque Frankfurt é uma cidade minúscula, a gente já estava meio sim. querendo mudar. E eu lembro que uma agência, um cara de uma agência falou assim para mim: olha, o seu portfólio é mais ou menos, viu? Mas talvez eu te chame se eu precisar, tá bom? Eu cheguei em casa, eu falei assim: nossa, esse cara nunca vai me chamar. Tipo assim, quem que fala isso, né? Meu, Sim. e deu um mês ele não me chamou mesmo. E eu falei: nossa, olha que legal, os alemães eles falam a verdade mesmo, né? É verdade, isso é uma coisa muito verdade, né? Eles não têm esse de falar por educação, né? Eles estão falando porque É, realmente é algo. É a mesma coisa, acho, enfim, até com prazos e outras coisas. Eu lembro que meu primeiro dia no Facebook da Alemanha, eu cheguei lá e não tinha. E eu falei, cheguei porque falaram para chegar esse horário deles, mas não tem ninguém te esperando. Isso é muito estranho. Não existe a pessoa. Se a pessoa falar que ela está te esperando, ela vai estar te esperando. E daí era uma outra coisa que tinha surgido uma emergência e por isso eles não tinham conseguido. Sabe? Não existe você chegar atrasado assim. Se a pessoa fala que ela vai estar naquele horário, ela vai estar naquele horário. Então, tem um pouco isso mesmo. E essa agência, você acabou aceitando esse convite para ir para essa outra agência ou como foi? sim, foi aí que eu e o Léo a gente mudou para Berlim, né? A Aham. gente foi aí um ano em Frankfurt, aí trabalhamos em Berlim por 2 anos e foi na Young de Berlim e meu, assim, foi muito esquisito porque foram os anos assim que eu mais aproveitei a vida, mas que eu menos fiz no trabalho. Tipo, porque a agência era muito pequena, estava começando e a galera não estava muito nessa pegada de fazer coisa. Aí, eu não sei, eu tive a impressão, assim, na época, que Berlim as pessoas estavam mais lá para viver a vida, sabe? Não para trabalhar. E eu estava assim,
Ai, meu Deus, eu não estou fazendo nada no meu portfólio. Ai, eu estava assim, descabelando já. E foi muito difícil de sair de Berlim, porque a vida lá é muito legal, assim, tipo, meu, Aham. sei lá, é Assim, uma não, da quando eu fui Europa. para lá é uma coisa, é muito, muito bacana mesmo. A noite é incrível, tem um monte de show, tudo. Eu também gostei muito de Berlim. Eu não cheguei a morar, mas o tempo que eu fui turistar, eu falei, meu Deus, que cidade foda. Mas daí eu imagino, por o que você está falando, estava num lugar que não estava com tanto trabalho, mas daí você vai para Jungvollmatt, que eu imagino que lá tenha sido pauleira, não sei, mas imagina, assim, o nome já dá uma coisa assim. Como é que surge essa oportunidade de ir para lá? Então, eu acho que foi realmente esse incômodo, né, de não estar fazendo nada para a pasta eu estava bem dividida, porque eu conheci meu marido em Berlim, ele é de Berlim, e eu estava assim, meu, porra, eu tô na cidade perfeita, né? Achei o cara da minha vida e quero mudar, enfim, vou mudar. Mudei, fui para Yonvonmat, porque na época eles estavam fazendo todas as campanhas que eu via na TV, tipo, estava ganhando muito prêmio, ainda ganha, né? Uma ótima agência. E lá realmente eu lembrei bastante do Brasil, porque lá eles trabalham pra caramba, assim, parecia que eu nem estava na Alemanha, na real, assim. Era Sim. bem assim, tipo, todo Uhum. mundo na mesma vibe, assim, e era muito trabalho, mas, assim, fiz muita coisa lá também. Então, assim, tudo que eu não fiz em Frankfurt e Berlim, eu fiz lá, né? Uhum. Então, assim, valeu a pena. Sim, sim. Eu acho que é muito isso. Acho que assim são primeiro fases, né, da vida. Acho que em alguns momentos da vida a gente está mais propenso a uma coisa, mas também tem isso de eu acho que o brasileiro tem um pouco esse incômodo, né? De tipo de puta, não tô avançando assim, né? Tipo, até que tá legal, mas pô, podia estar. Tipo, também queria ter essa outra parte, né? Acho que nós como criativos mesmo, tem um pouco isso, né? De tipo, não querer só fazer, entregar o trabalho, né? Querer fazer uma coisa maior, tal, né? E daí você passou o quê? Uns 3 anos em um Vomate, não foi? Na verdade, 4 anos lá. Sim. E como é que surge a oportunidade de ir para fora? Digo, para Emirados Árabes? Estava fazendo trabalho lá, a agência estava com muitos clientes internacionais na época. E aí, de repente, a gente começou a perder os clientes internacionais. Então, eu só estava trabalhando com cliente alemão, né? Aí começou, putz, meu, eu estava fazendo aula de alemão, mas é muito difícil você virar nativo, né? De um dia para outro, ou fluentaço. Então, isso começou a pegar para mim e eu estava assim, pô, eu acho que eu vou querer, eu acho que eu preciso ir para um mercado mais internacional, onde a língua seja inglês, sabe? Então, assim, aí comecei a abrir o leque, né? Comecei a ver coisas em Londres, em Singapura, Dubai, e aí Dubai aconteceu de novo, assim, foi. Eles estavam, sabe, conversei com eles na hora certa, e aí chamaram, eu e o meu dupla na época, o Batatinha, que eu tinha chamado ele para trabalhar comigo no Walmart, ele também, como redator, né, já estava um pouco de saco cheio de trabalhar com um cliente alemão, até porque o alemão ele tem um humor peculiar, né? Sim, O meu certeza. marido mesmo, ele é alemão, mas ele fala, meu, alemão dá risada na hora errada da piada. Então, assim, a gente estava pensando, pô, meu, se a gente ficar aqui, eu já estava 7 anos na Alemanha, né? Sim, É bastante tempo. A gente lógico. pensou, meu, se a gente ficar muito na Alemanha, a gente vai virar alemão. Tipo, vamos experimentar uma coisa diferente. Meu marido também estava querendo sair da Alemanha. Sim. Aí rolou, e apesar de ser um país árabe, né? O inglês lá é a segunda língua, se não a primeira. Acho que Acabam é puxado. trazendo muita gente também, né, de fora. A mão de obra. Então, tem muita gente trabalhando de todo lugar do mundo, né? Eu imagino um lugar muito realmente globalizado nisso. E você acabou indo já como diretora, né, criativa, para lá. Não, eu fui como Associate Creative Director, Ah, que é sim. aquela transição, né, de sênior para Sim, diretor de para diretor criação. de criação, sim. Eu falei isso porque eu dei uma olhadinha na sua pasta, no seu LinkedIn, e você comenta que lá você teve que liderar 15 escritórios diferentes, né, do É, Oriente Médio. E eu queria saber um pouco como é que é essa situação, porque
a gente pensa no Oriente Médio, mas eu imagino que não seja todo lugar igual, que cada lugar tem as suas peculiaridades, tal. Então, como é que é isso, né? Como é que você faz para conciliar culturas, às vezes até línguas e times, né, diferentes? Como é que foi esse desafio para você? Foi uma aventura muito boa, né? Primeiro que eu mudei para lá sem nunca ter ido para lá, né? Então, eu não sabia o que eu ia encontrar, eu tinha dicas de amigos, né? Então, isso já, claro, né? Também não vou assim, vida louca, né? Tipo, Sim. fui parcialmente vida louca. Sim. E foi legal, porque assim, a gente viajava muito, né, para Uhum. os outros escritórios. Então, eu acabei conhecendo a maioria do Oriente Médio, né? Conheci muita gente, só que acho que a parte mais complicada era que a gente trabalhava de Dubai, né? E não dava para sempre viajar para trabalhar com os times. Então, a gente trabalhava muito remoto, né, com eles, Sim. tipo, e às vezes não é fácil, né, quando você não tem o time do seu lado, né, Lógico. fisicamente. Bom, depois da pandemia, tudo é possível, Mas né? a gente tem que fazer esse asterisco que nada disso era pensável na época, né? Eu também tive experiência uma vez de trabalhar com o time do Panamá e a gente não estava preparado para isso. Tipo, a pandemia foi uma coisa, foi não, está sendo uma coisa terrível, mas a gente também teve uma evolução dos meios de trabalho que permitiram ser possível. Se fosse a estrutura de antigamente, seria muito mais difícil, né? Que eu lembro que ninguém estava tão acostumado a entrar numa call, tal, mais longa, por Zoom, né? Nem Zoom existia, eu acho, mas enfim. Era o Skype, né? O Sim, Skype, né? é verdade. Mas, enfim, então, mas deu certo, assim. Eu acho que o time era muito legal também. A gente trabalhava com umas contas em Dubai e o time em Dubai era muito diversificado. Tipo, tinha gente de tudo quanto é lado da Ásia, da Europa. Era uma salada de fruta, assim. Sim, Mas assim, foi muito legal porque eu quebrei um monte de preconceito também, sabe? Porque a gente do Brasil, ou mesmo da Europa, a gente ouve muita coisa do Oriente Médio que não é necessariamente verdade, né? Porque eles pintam o Oriente Médio como terrorista e tudo mais. E nossa, gente, eu tive uma impressão assim muito boa. Eu achei que eu ia ter dificuldade sendo mulher lá. Não tive, pelo contrário, fui para a Arábia Saudita várias vezes, né? Que é nossa, meus pensar Arábia Saudita, né? sim. Mas, nossa, ganhei meu primeiro leão com o cliente da Arábia Saudita, com a agência da Arábia Saudita, então foi muito legal. Levei o leão lá para eles, viajei com o leão, dei para o cliente. Que legal. Então, assim, foi bem legal, assim, foi uma experiência bacana. Sim, nossa, não. E uma questão que até anterior a trabalho, como é que foi o processo de se mudar? Você acha que você ter tido a experiência de ter se mudado antes para a Alemanha te ajudou de alguma forma a ser menos traumático, mais tranquilo ou não? Ou é muito diferente? Com certeza, né? Se você já teve experiência com uma grande mudança, né? Você já está mais macaco velho, né? Para a Sim, segunda. Mas, assim, quando você muda para um continente diferente, são problemas diferentes, tudo é muito diferente, né? Então, foi completamente diferente, mas ajudou, sim. Ajudou sim. porque eu já estava acostumado também a estar longe da minha família, né? Tipo, já estava indo com meu marido também, então já foi uma experiência um pouco mais familiar, né? Não, com certeza. Não se mudar, por mais que você tivesse ido com seu dupla, não é uma pessoa com quem você vai morar, né? Então, realmente, mudar com alguém que é de um núcleo familiar é uma experiência talvez um pouco mais tranquila, né? E no caso, seu marido foi para arranjar emprego lá ou já se mudou com o emprego? Como é que foi essa mudança? Não, ele mudou depois que eu mudei para lá. Na verdade, eu falei para ele: ó, fica aí na Europa, Ah, porque entendi. eu vou ver se vai dar certo, né? Entendi, sim, sim. Deixa eu ver se dá certo. Aí depois que eu passei pelo probation, não sei o quê, ele mudou e ele teve que procurar por um emprego novo, assim. E, na verdade, ele até teve que mudar de área, porque ele era... Bom, ele é programador, mas na época ele fazia bioinformatics, que é uma parada, assim, nossa, bem nerd pra caralho, assim. Uhum. E bem específica, imagino Bem, também. e Bem bem específica. específico.
E ele arrumou um emprego de programador de videogame lá em Dubai, que é Entendi. totalmente diferente, né? Então, assim, nossa, só tenho a agradecer que ele Sim, pôde fazer essa mudança aí na que carreira dele. legal, bacana. Sim, é. Ah, não, pô, e no final das contas você fez algumas das melhores campanhas da sua vida nessa época, né, em Dubai, que até é uma coisa que eu ia comentar, que assim, você te admiro por todos os prêmios que você ganhou, mas um prêmio que eu falo que, meu, isso aqui é o que eu quero ter uma vez na minha vida, eu acho que é o prêmio mais legal, que é uma campanha cair no WhatsApp da família, saca? Então, assim, tem várias campanhas que você fez que meus pais voltam e meia me mandam, olha que vídeo legal, tal, lá. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que são campanhas muito globais, que funcionam muito bem, tipo, em qualquer lugar. Mas estava em Dubai, mas funciona para o brasileiro, né? E eu queria saber se isso é um estilo seu ou se foi algo que talvez por você ser expatriada. Como é que surge isso? Você acha que é uma coisa natural ou que é algo que você busca mesmo? Em sites mais globais, mais universais? Eu acho que não é uma coisa minha específica, mas do ser humano, assim. Quando você fica muito, né, tipo, na sua zona de conforto, você já automaticamente fica menos criativo, né? E quando você se obriga a lidar com problemas diferentes, com ouvir línguas diferentes, né? Conhecer culturas novas, você automaticamente aciona umas partes do seu cérebro que estava lá dormindo, sabe? Então isso automaticamente te deixa mais criativo. E quando você é expatriado, né, você começa a observar insights e coisas que quem está morando lá há muito tempo ou quem é de lá já passa batido, porque é uma coisa tão normal para a pessoa e você vê e fala, puta meu, tem um insight aqui, sabe? Uma observação que eu não tinha na Alemanha, que eu não tinha no Brasil. E aí, quando você traz a ideia, a pessoa fala, puta, que do caralho, nossa, como é que eu não pensei nisso? Então, por isso que eu acho muito legal contratar estrangeiro, né? Porque eles vão olhar para os problemas e para as situações com fresh eyes, né? Com um olhar totalmente diferente e vai pegar coisas que para você já estava ali, ó, e você já não via mais, né? Sim, concordo totalmente. Assim, tem uma coisa, inclusive, quem acompanha o canal vai falar, puta, Marcelo, você vai dar pela 10ª vez esse exemplo. Mas um exemplo que eu sempre dou é meu primeiro job aqui nos Estados Unidos, que era para um restaurante. E basicamente o insight que eu tive era só porque aqui as pessoas não almoçam, sabe, durante a semana. E no Brasil almoçam, e a gente tem uma brincadeira nas agências, às vezes, do mini férias, né? Então eu falei, se a gente criar uma mini férias, assim, para você ir no Outback aqui nos Estados Unidos. E é uma coisa que o americano nem pensa, que, puta, eles não comem, sabe? Eles não comem. Para eles é o dia a dia, né? Para a gente também, tem muita coisa do Brasil que eu só vejo hoje que é um traço brasileiro porque a gente está fora, né? E a gente vê que nos outros lugares do mundo não se faz, né? Então eu acho que isso é muito legal, de você entende mais não só da sua cultura, mas da de outros lugares, e eu acho que isso facilita ver o que é em comum e o que é diferente, né? No mundo como um todo, né? Acho que isso realmente é um grande benefício, né? De viajar e morar em outras partes do mundo, né? Mas, assim, eu tenho que falar também que eu acho que na época quando eu fui para Dubai, os clientes eles não estavam. Bom, primeiro, acho que até hoje os clientes lá não são tão acostumados ou mal acostumados como os clientes no Brasil, na Europa ou nos Estados Unidos, que estão vendo ideia boa todo dia, sabe? Que é um mercado super competitivo. Lá eu tive a impressão que quando você mostrava qualquer ideia, o cliente falava. Essa é muito... Então, assim, era o nosso critério apresentar o que era bom mesmo, porque eles era muito fácil aprovar ideia com Sim. eles, né? Pô, eu tive a oportunidade de trabalhar com IKEA, que na Alemanha é uma conta super disputada, sabe? E lá, pô, a gente tinha a IKEA pela Ogilvy da Arábia Saudita, e depois a gente ganhou a IKEA em Dubai. Mas eu nunca tinha trabalhado, sabe, numa agência com contas tão foda como eu trabalhei lá. Então, eu acho assim, importante também, quando você mudar de agência, é ver quem são os clientes, né, que já estão lá. Eu gosto dos clientes, porque eu amava a IKEA. Eu amo a Sim, IKEA até lógico, hoje. cara. Acho que quase todo publicitário é a marca dos sonhos, né, para a gente.
Eu vejo, inclusive, qualquer agência brasileira, criativo que está em agência brasileira e trabalha com alguma coisa, sei lá, casa e construção, fala, vamos transformar na IKEA brasileira, né? Porque não tem um cliente nesse segmento tão bacana no Brasil, e é uma marca que, poxa, faz qualquer coisa, né? É uma marca que nunca trabalhei, mas imagino que deve ser incrível, né? Porque sai um monte de job bom, né? Eu sei que o cliente na Alemanha, por exemplo, e até nos Estados Unidos, é um cliente mais crica. Mas, meu, a gente estava lá na Arábia Saudita, meu. Tipo, acho que era a primeira ideia boa que eles tinham visto. Sei, sabe? Então, brilhou os olhos, né? E a gente teve a primeira campanha que eu fiz para eles, Is That Affordable? Sim, sensacional. Sim. Entrou para a história lá na Arábia Saudita, porque foi a primeira campanha que a Suécia, né, que é o headquarters, pegou e adaptou para lá. Caramba, que legal. Não foi o contrário, que geralmente o headquarters manda, né? A campanha tem que adaptar, e eles pegaram e mandaram para outros mercados também. Então, a campanha rodou na Suécia também. E entrou para o Guidelines Book Brand Guidelines Book do IKEA. Então, nossa, foi assim, é o meu baby, né? Porque foi Com a primeira certeza. campanha que eu Sim. ganhei leão, que o cliente nem sabia o que era Cannes. Sim. Tinha, de repente, um leão de ouro lá olhando para ele. Daí você passou lá 4 anos nos Emirados Árabes. O que é que te motiva a voltar para a Europa? Porque, enfim, como você falou, estava um trabalho legal para caramba, tal. Foi aquela coisa que você falou também de, puta, estava na Alemanha já há 7 anos, quero buscar outra coisa? Ou foi alguma coisa mais específica, assim, para você querer voltar? Na época, sim, o CCO que tinha me chamado para trabalhar em Dubai, ele saiu da Ogilvy. Entendi. E aí trocou, né? Sempre quando rola essas trocas e você já está na agência, ou você se dá muito bem com a pessoa nova, ou você não, né, não clica. E eu acho que isso aconteceu, e isso me motivou a sair de Dubai. Mas, tirando isso, Dubai tem uma data de validade, sabe? Porque Sim. você não pode beber uma cerveja na rua, né? Sim. Você pode ser preso por isso. Sim. Então, assim, dá para viver legal lá, mas eu acho que não é para sempre. Com certeza. Sim. E meu marido, como ele é alemão, também ele estava com saudades da Europa, né? Tipo, deu uma saudadezinha. E foi aí que eu comecei a conversar com o Dudu Marx, que na época estava como CCO da Publicis de Madrid. E ele me chamou, falou: e aí, meu, topa? Eu falei: pô, Madrid do caralho, né? Cidade Com certeza. foda. Com certeza. Eu fui. Como você comentou, seu marido falou, pô, eu queria voltar para a Europa, mas eu imagino que é um país, assim, que você comparar a Espanha e a Alemanha seja bem diferente, né? Então, como é que essas duas coisas se comparam? Você diria que tem alguma coisa em comum ou foram experiências muito diferentes? Como é que foi essa experiência na Espanha? Então, na Espanha, acho que foi um choque para mim também, porque eu vi como as pessoas lá aproveitam a vida. Uhum. E foi mais ou menos um wake-up call para mim, sabe? Porque eu sempre fui muito workaholic, sempre botei meu trabalho na frente de tudo. E lá, meu, o pessoal, putz, aproveita a vida doidado, assim, sai todo dia da agência, vai beber. Tipo, lá, por exemplo, no verão, por 3 meses, você só trabalha no período da manhã, porque Caramba. o espanhol quer aproveitar o verão, né? E eu tive um pouco de dificuldade de me adaptar. Eu sabia que o que eles estavam fazendo não era errado, porque eu também quero aproveitar a vida, não é que Sim, eu sou, total. né, tipo, mas eu estava lá numa posição para ajudar o Dudu a mudar a agência, né? E pô, era complicado, né? Você querer mudar a agência com esses horários, né? Tipo, não poder trabalhar um pouquinho mais, né? Tipo, então, e trabalhar de fim de semana lá, ninguém gostava, tipo, no go, assim. Então, eu ficava meio com as mãos presas, assim, sabe? Tipo, eu tava patinando um pouco, porque o meu estilo de trabalhar era trabalhar muito, né? Que isso vem
do Brasil carregado, né, com a gente Pode, mesmo. E sim, de repente eu tive que desacelerar no momento que eu tinha que acelerar. E eu lógico. pensei, gente, assim, eu não vou conseguir mudar nada se a cultura deles é essa. Tipo, eu pensei, eu acho que eu vim no momento errado da minha vida para a Espanha. Eu devia ter vindo num momento mais sussa, sabe? Que eu não estava tão na pegada de ganhar prêmio, não sei o quê. A gente Sim. conseguiu ganhar Leão aquele ano na Espanha, mas o meu marido ainda estava de mudança para Dubai, para Madrid. Eu falei para ele, fica aí em Dubai um pouco mais, que a gente estava à distância na época, porque eu não sei se eu vou conseguir ficar na Espanha por muito mais tempo, porque é um estilo de trabalho que, assim, foi bom para eu ver que existe, sim, qualidade de vida, que existe espaço para sua vida pessoal, mas naquele momento não era o momento para mim desacelerar, sabe? Sim, e eu acho, até me corrija se eu estiver errado, eu acho que também tem um desafio que você comentou de você estar indo num cargo um pouco mais de liderança, é um pouco mais difícil, porque quando você vai só você como diretor de arte, você pode falar, não, beleza, eu vou dar o sangue e eu vou fazer acontecer. Quando é você tendo que mover um time e você está indo contra a cultura, é realmente algo muito complexo, né? Eu imagino, porque não é que você está só, tipo, beleza, vou ignorar a cultura deles, mas é só para mim. Você está mexendo com a vida das pessoas, né? Então é muito complicado mesmo. Imagino, deve ter sido um desafio. E como é que foi isso no final das contas? Não, então, no fim, eu acho que a gente conseguiu motivar bastante os times mais júniores, né? Tanto é que o Leão de Queia que a gente ganhou na época veio de um time de estagiários que estava 6 meses lá na agência, mas a gente pilhou tanto a galera, os mais sêniores já não estavam muito na nossa onda, que já estavam, ai, não acredito, sabe? Não acredito muito que vai mudar. Porque a agência lá não ganhava prêmio há muito tempo. Uhum, E aí os mais novos, né, entraram na nossa vibe e tal, e trabalharam legal. e deu resultado. E aí, pô, foi legal que a gente mostrou para a galera mais sênior, pô, você viu? Dá sim para ganhar prêmio, tá? Tipo, mas eu sabia que essa situação, assim, era muito mais hard work do que eu pensava, sabe? Porque tinha esse lance da cultura e tudo mais. E na época que eu saí de Dubai, como eu estava na Ogilvy, o pessoal tentou parar a minha contratação na Espanha porque eles não queriam me perder. Então, o escritório de Londres começou a falar comigo naquela época. E eu falei, gente, mas eu já assinei com o Dudu, sacou? Tipo, eu não vou agora deixar tudo e ir para Londres de repente, né? Tipo, Lógico, enfim, sim. né? Eu já estava com uma coisa certa, eu não gosto de deixar a galera na mão, né? Tem a parte humana, né? Ainda mais quando é uma questão com uma pessoa, assim, não é uma coisa aleatória que surgiu, né? Tem uma questão de conversa, tal, tem Exato. até esqueci a palavra disso. É um pouco de consideração, né? E por tudo É, o que rolou, assim. eu e o Dudu, a gente já queria trabalhar junto fazer um tempo, né? Então, pô, Sim. eu queria muito ter essa oportunidade. Então, eu fui com a cara e com a coragem, mas aí no meio do ano, assim, o pessoal de Londres começou a conversar comigo de novo, e enfim, aí eu comecei a pensar, eu pensei, bom, ainda está muito cedo para eu saber se eu vou ficar ou não, mas aí, tipo, no fim do ano rolou uma vaga na UGV de Londres mesmo, e enfim, aí deu certo, né? Aí eu falei, bom, beleza, fiquei um ano em Madrid, tive experiência aqui, foi muito bom para eu ver o outro lado da vida, né? E ver que não é só trabalho. Eu acho que a Espanha teve um impacto na minha vida que me fez pensar muitas coisas. E aí eu fui para Londres. Só que, meu, eu fui também para Londres porque o portão do Brexit estava fechando, né? Sim. E eu tinha um passaporte alemão e eu pensei, meu, eu não acredito que eu não vou conseguir ir para Londres tendo o passaporte alemão. Então foi também essa correria de, meu, deixa eu ir antes que o portão feche, né? Lógico. E foi isso que aconteceu e foi muito louco porque eu fiz a entrevista no Natal, deu tudo certo, já estava lá em fevereiro, só que eu mudei para lá 2 semanas antes do primeiro lockdown da Inglaterra. Uau. Então eu só tive 2 semanas fisicamente na agência e é um escritório gigante em Londres, assim,
sei lá, você vai no banheiro, volta, vai na cozinha, você vê pessoas completamente diferentes, você fala, meu, parece casa dos coelhos aqui, fica aparecendo gente do não sei da onde. E assim, 2 semanas depois de estar na agência, trabalho remoto, pum. Sim. Então, assim, muita gente eu conheci só no Zoom ou no Teams, e foi muito estranho, porque depois teve uns breaks, né, do lockdown, aí eu conheci a pessoa pessoalmente, mas parecia, nossa, que estranho, eu nunca tinha visto a parte de baixo do seu Sim, corpo. Tipo, de achei que altura você era mais também. alto. Nossa, não é. A gente aqui, eu também comecei muito próximo, né, do lockdown aqui na MediaCom, onde eu estou atualmente. E quando a gente, enfim, fez tipo um happy hour, eu falei, meu Deus, vocês existem, sabe? Você é É, dessa altura, tal. É algo muito doido. E até interessante isso que você comentou, então mas acabou que o Covid não atrapalhou a sua mudança, no final das contas, porque foi antes de você se mudar. A questão do Brexit, teve alguma coisa ou foi você é cidadão europeu? Pá, pronto, pode vir. Teve alguma burocracia nesse sentido? porque quando eu mudei, o Brexit mesmo ia ser implementado 1 ano depois, Ah, né? entendi. Então, o que eles estavam pedindo era que todos os cidadãos da Europa, né, em geral, que aplicasse para um visto na Inglaterra de 5 anos, Ah, para entendi. que quando o Brexit acontecesse mesmo, para a gente ter né, o visto de trabalho. Então, é isso que eu tenho no momento. Sim, entendi. Mas foi Entendi. tranquilo na época, porque o portão estava fechando, não estava fechado ainda. Sim, sim. E como é que foi isso? Porque você falou exatamente isso. Você chegou muito próximo de quando deu o lockdown. Você já estava estabelecida na cidade, tipo, já tinha onde morar, já tinha tudo, ou ainda estava buscando? Ainda estava buscando. Nossa, Nossa, gente, já é difícil se eu quando está pensasse. aberto. Meu Deus. O pessoal, a agência tinha me colocado num flat perto da agência por 2 meses até eu procurar apartamentos, não sei o quê. Só que aí, quando começou a dar nas notícias que a ideia do lockdown ainda estava, né, tipo, ainda era um pensamento, aí cada semana ficava mais sério. Aí eu tinha uma amiga que lá em Londres, a sorte, que eu tinha conhecido em Dubai, que ela Sim. estava em Londres, ela estava saindo do apartamento, mudando para outro. Ela falou assim: Ju, você não quer pegar meu apartamento? Nossa. Você já conhece lá. Aí eu falei: claro, eu quero seu apartamento agora. Gente, tipo assim, eu estava no começo do trabalho, que é aquela fase que você tem que se provar, não sei o quê, fica aquela coisa, né? E eu ainda tinha que sair para ver apartamento em 2 semanas, né? Que era o meu deadline até o lockdown. Eu falei, meu, quer saber? Eu vou pegar o apartamento dela. É um apartamento pequeno, mas super fofo. Aí eu pensei, vou pegar por 1 ano, né? Depois, quando a pandemia passar, não sei o quê, eu procuro um apartamento. Mas eu não tinha noção que ia ser o apartamento que eu ia ficar trabalhando remoto, porque tem isso também. Tem aqueles apartamentos, especialmente em Londres, que são pequenos, que você fala, ah, mas é só para dormir, é só para o fim de semana. Não, de repente estava eu e meu marido trabalhando lá e ele fala que eu falo alto pra caramba, e aí fechava as portas para ele não ouvir, ou eu ou ele nas calls. Então a gente ficou, caramba, meu, eu devia ter pensado nisso, mas na época foi uma solução Não, rápida. lógico. E a gente, acho que ninguém imaginava que. Eu lembro que quando a gente foi pro primeiro lockdown, não é nem lockdown, né? Começou o work from home aqui, a gente tinha certeza que ia ser 2 semanas, sabe? A gente estava até falando, pô, Exato. qualquer coisa a gente se encontra num café, tipo, a gente não imaginava que ia ser uma coisa assim. Muito, muito doido, né? Eu acho que é aquilo que a gente comentou, é sempre complicado mudar de país, mas nesse caso específico, rolando uma pandemia, você tem que se estabelecer, puta, é complicado. Eu entrevistei aqui até não lembro quem foi, mas que me comentou que ele veio, chegou nos Estados Unidos e ele não tinha Social Security, que é basicamente o que precisavam para pagar ele. E o lugar que tinha Social Security estava fechado, então, tipo, é muito complicado mesmo. Esse foi um momento que, no longo prazo, acho que vai facilitar as pessoas irem para fora ou trabalharem remotamente, mas esses primeiros meses foram muito complicados para quem estava no processo de mudança, muito complicado mesmo. Nossa, tem gente que entrou depois da pandemia ainda, né? Sim, Foi muito total.
complicado, que não teve aquela coisa de, vou conhecer a agência. Não, de repente você está numa call e é isso, Sim, né? total, exato. E isso que você falou é muito verdade. Esses primeiros meses, por mais senior que você esteja, sempre tem esses primeiros meses que é, pô, vou mostrar que é que eu vim, né? Tem que mostrar, justificar, tal. E é aquela mentalidade de underdog que a gente tem do brasileiro, né? sim, Tipo, não, eu tenho que justificar o porquê que eu tô aqui, né? Meu, é, calma, já gostam do seu trabalho, tipo, ficar é calma, né? verdade, sim. Tipo, Eu lembro, quem me ensinou isso foi também um dos primeiros entrevistados do canal, o Fábio Caveira, que ele falou para mim, cara, a próxima vez que você for mudar de país, não se sente com problema de negociar, tipo, de repente, uma passagem para o Brasil, porque os caras querem te trazer no final, você não precisa implorar, é uma via de mão dupla, né? Muitas vezes, assim. A gente tem um pouco essa síndrome de impostor, de vira-lata, enfim, que acho que é natural da gente, às vezes a gente se joga um pouquinho abaixo nesse sentido, né? Mas uma coisa que acho interessante conversar, você falou que você, na verdade, até a mudança foi por você já ter a Ogilvy anteriormente dos Emirados Árabes. Você vê alguma diferença ou alguma grande semelhança entre as agências dos dois lugares ou não? olha, sim e não, mas acho que mais sim. A Inglaterra é um país que acho que todas as agências que eu converso direto com outros brasileiros em outras agências em Londres tem muito processo, mas Uhum. muito, sabe? Tudo lá é by the book. Eu não sei nem como traduzir essa expressão, mas é muito certinho, Sim. sabe? E as campanhas, por exemplo, acho que na Inglaterra demora muito mais, porque o tempo de estratégia, nossa, é grande pra caramba. Aí tem o de criação, então é tudo muito planejado, né? Tipo, não é aquela coisa jeitinho brasileiro, vamos fazer aí, não sei o quê. Não, tipo, tudo tem processo, fase. Eu trabalho com Unilever, né? Então, tudo vai para research, tudo testa. Então, tem mais processo ainda, né? E também uma outra diferença que eu vi, nossa, que isso é uma coisa que eu ainda tento me acostumar, é que diretor de arte na Inglaterra não precisa ser diretor de arte, na verdade é um criativo que eles falam, né? Sim. Essa coisa do, redator vira diretor de criação e diretor de arte vira à noite, que é uma coisa que a gente fala no Brasil, Sim. não existe na Inglaterra, porque eles não esperam que você faça um layout. Tem um departamento de designers só para fazer isso. Mas eu fico um pouco louca com isso, porque assim, para você brifar um designer, você precisa saber o que você quer. Você Sim. precisa saber, ter uma visão de como vai ficar. Pô, se você não sabe mexer no Photoshop, não sei o que, eu nunca fez um layout, é difícil, né? Você dar, guiar uma outra pessoa para ter o que você quer. Então, eu, assim, desde quando eu cheguei, eu tento fazer os diretores de arte aprenderem mais e ter mais noção antes de ficar jogando a bomba para o designer, porque, pô, Sim. ainda não entram muito na minha cabeça, mas assim, vamos dizer que os designers de lá são os assistentes de artes do Brasil. Sim. Mas no Brasil, meu, pô, qualquer diretor de arte júnior é um puta diretor de arte para Sim. fora, sabe? Não, pô, eu tenho uma amiga americana que trabalha na David Miami e ela é diretora de arte. Ela fala, meu Deus, os diretores de arte brasileiros são magos do Photoshop. O cara vai lá e Exato. pá, pronto, fez. É algo muito, muito diferente, mas isso que você falou é verdade, que eu acho que isso é válido para outros países, mas Reino Unido é o principal, no qual aquela ideia do não, é só um RAF, é realmente só um RAF, né? O diretor de arte, às vezes, né? Assim, isso me incomoda um pouco, mas ao mesmo tempo eu penso, pô, é legal que a gente não perde muito tempo, né? Sim. Porque no Brasil, eu lembro, nosso trabalhava muitos fins de semana para entregar uma peça final para o cliente. Era só uma apresentação de ideia, não era uma coisa para provar. Sim. E às vezes o layout que a gente fazia na agência era melhor do que o final. Uhum. Então, assim, era muita, desculpa a palavra, punhetação, Lógico. né? Mas até
E isso você acha que... Agora, você entrou numa coisa que eu acho que também é interessante de entender. Você acha que o cliente também no Reino Unido está mais acostumado a ver uma coisa menos 100% lealtada ou não? Ou o que apresenta para o cliente já é um pouco mais punhetado? Porque às vezes eu escuto de falarem, pô, não, a gente leva para o cliente, não precisa estar 100% desdobrado, é só tipo um key visualzinho. Como é que é a sua experiência com isso? Bom, eu acho que os clientes na Inglaterra eles já estão mais acostumados a ver a ideia mais na teoria, Sim. né, do que tanto na prática, assim, nossa, essa aqui, claro, né, referência, tudo isso você pode trazer e ajuda, né, porque o cliente não é criativo, então tudo que você puder trazer para Lógico. ajudar é legal, mas também fazer arte final de tudo é meio overdone, assim, sabe? Tipo, Não, eu lembro uma vez no Brasil que eu falava, meu, o que está acontecendo? Que a gente só tinha que aprovar um conceito com o cliente e, tipo, ao invés de a gente levar os 3 conceitos, a gente levou os 3 conceitos desdobrado em banner, em, sabe, tipo, e-mail marketing, para no final das contas o cara chegar e não gostar de nenhum dos 3, sabe? Então, assim, tantos dias podiam ter sido salvos se você mostra, sabe, uma peça que explica cada um dos 3 e beleza, agora a gente pode desdobrar para você, né? Eu acho que às vezes eu acho que é realmente uma coisa do equilíbrio, né? Porque a gente tem esse 8 e 80, né? Um que não mexe no Photoshop e o outro que é overdone no Photoshop e perde horas que podiam estar de fazer um conceito melhor, às vezes, né? Então, acho que tem um pouco isso. Aproveitando que a gente está falando disso, dessa diferença Brasil e Reino Unido, não sei se é tão simples falar isso, mas se você pudesse ressaltar qual que é a principal diferença de cada um desses diferentes mercados que você passou, então, poxa, eu acho que o que mais me chamou a atenção nos Emirados Árabes é isso, o que mais me chamou a atenção. Você meio que já falou um pouquinho, mas não sei se dá para fazer uma recapitulação assim do que mais chamou a atenção de cada um desses mercados. então, eu acho que assim, no geral, a diferença do Brasil para todos os países que eu trabalhei já, eu acho que é o fato que nesses países que eu trabalhei especificamente, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de todos os lugares do mundo, assim. Em Dubai, por exemplo, nossa, tipo, filipino, japonês, chinês, francês, italiano, tipo, australiano. Então, assim, não era só árabe, né? E isso é muito legal, essa troca de cultura, né? Conhecer pessoas com um background totalmente diferente, né? E eu acho que a mesma coisa na Inglaterra, que é um mercado mais internacional, assim, tipo, pessoas da Escócia, mais da Europa, né? Porque, enfim, tá na Europa, então tem mais gente da Europa lá, mas gente de Singapura também. Então, são 2 mercados bem internacionais. Mas na Espanha também, muita gente, assim, do Chile, Uruguai, argentino, Colômbia, totalmente outra parte do mundo, além dos espanhóis, né? Então, acho que essa oportunidade de conhecer pessoas de países diferentes é muito legal. E no Brasil, como o Brasil é um país muito grande, né? E também não tem essa cultura de contratar gringo, né? Fica mais difícil, você não se expõe, né? Você não conhece pessoas do mundo inteiro, né? Assim, agora acho que está começando mais. Mas, enfim. Mas é mais raro mesmo, até por, assim, comparado à Alemanha, que muitas agências trabalham em inglês, né? No Brasil não existe uma agência, até onde eu saiba, que se trabalha em inglês, né? Se trabalha em português, que por si só acaba já dificultando trazer pessoas de outros países, né? Acaba vindo um argentino, às vezes, enfim, português, tal. Mas é um pouco mais complexo mesmo nesse sentido. E é algo que eu acho muito bacana, realmente, você ter essa experiência de não só conhecer a cultura daquele país, mas de todos os outros expatriados que vieram, né? Eu acho que isso é muito, muito rico, assim. Eu lembro que no Facebook eu trabalhei, o meu time era eu, uma alemã, uma americana e um turco. Então, pô, tipo, 4 culturas muito diferentes e que eu acho que, pô, foi muito, muito divertido e, enfim, de muito aprendizado, né? Que eu acho que é uma coisa legal. Parece uma piada, né? Um alemão entrou num bar. Exato. Então, numa agência de publicidade, o que acontece?
Tá boa a piada. Com certeza. Eu queria comentar agora, nesse momento específico, você foi para o Brasil, então imagino que está dando para matar um pouco da saudade, da família, tudo. Por mais que a gente esteja em situação de pandemia, então também não é tão simples assim. Mas o que você acha que você sente mais saudade, pensando quando você estava, ainda não tinha voltado? O que você mais sente saudade do Brasil? Eu acho assim, o sol, principalmente, nossa senhora, tipo, como o sol faz diferença na nossa vida, assim, muda totalmente o nosso humor, né? O clima aqui no Brasil é fantástico, né? Por mais que a gente fale mal do Brasil, é Não, muito bom. A comida também. Mas eu acho que, no geral, o que eu sinto falta é do jeitinho brasileiro, sabe? De resolver as coisas. Sim, é o que você Como você falou. falou, da flexibilidade que a gente tem aqui, né? Lá fora é um pouco mais rígido, né? Você até consegue explicar para as pessoas, pô, vamos fazer diferente, vamos, sei lá, fazer um shortcut aqui, né? E ali, mas meio que parece um monte de robozinho que fala, não, tá diferente aqui. Então, eu sinto um pouco falta disso, da facilidade, né, de Sim, fazer o seu jeito e arrumar uma solução que geralmente que não estava tão planejada, sabe? sim. Eu acho que são mais essas coisas, assim. Isso que você comentou do clima é muito verdade, porque assim, quando a gente vem, por exemplo, aqui para Nova York como turista, ai, que bonito a neve. Mas daí quando você vai fazer mercado e tá tipo super frio e você vai, sabe, com um monte de agasalho, daí você entra e tá calor dentro do mercado, daí tira, tá suando. Aí É entra muito. em casa aquela sujeira de neve. Ai, que saco. Eu não tenho saudade disso. Não, não, com certeza, com certeza. E assim, lógico, você, bem ou mal, se mudou há pouco tempo para Londres, né? Comparativamente assim com outros lugares que você ficou muito tempo. Então, pensando mais longo prazo, essa pergunta que eu vou fazer agora, tá? Mas se você se mudasse para outro país, você acha mais provável voltar para o Brasil ou ir para algum outro mercado, seja de Europa, Ásia, enfim? Olha, eu sempre falo que a vida é muito curta para ficar num lugar só, né? Sim, E, enfim, eu acho que eu ainda não conheci Londres como eu deveria verdade. conhecer, porque, enfim, o tempo todo que eu estava lá era só na pandemia e está voltando agora ao normal, né? Então, quando eu voltar, eu vou ter a oportunidade de realmente saber como é morar em Londres, porque antes eu estava morando num apartamento e só, podia ser em Sim, qualquer lugar do mundo, né? total. Mas eu não sei, tipo, eu não gosto muito da ideia de pensar em voltar para países que eu já trabalhei, sabe? Porque eu Sim, acho que, como eu estava falando, o mundo é muito grande também para você ficar voltando, né? Tipo, com certeza. uma coisa que você já conhece. Mas não descarto, né? Eu não vou falar, nunca diga nunca, né? Lógico, Tipo, lógico. não sei qual seria o mercado, o próximo que eu iria. Eu tinha muita curiosidade de morar na África do Sul, para falar a verdade, porque eu Uhum. conheço criativos brilhantes, redatores especialmente de lá, e eu sempre fiquei, nossa, eu nunca fui para lá para fazer turismo também, eu precisava Sim, ir. E eu ouvi dizer que é muito parecido com o Brasil, né? Tenho grandes amigos de lá, mas enfim, acho que é uma ideia distante, até porque em termos de segurança e tudo mais, acho que na Europa, né, é um lógico. pouco melhor, né? Tipo, A gente acaba ficando um pouco mais acostumado, né, dessas coisas, tipo, questões de segurança, assim, porque até eu falo, pô, no Brasil eu não andava com earpod, né, no ouvido, porque, tipo, você tá na Paulista, alguém vai vir, tipo, vai te roubar mesmo. Aqui nos Estados Unidos, me sinto muito mais seguro, né, porque, enfim, porque é cultural e da questão de policiamento e tudo, a gente fica um pouco mais acostumado, né, depois de viver em países que é um pouco mais seguro, né, tipo, na rua e tal. e liberdade não tem preço, né? Com certeza, não, com Tipo, nossa, certeza. é uma coisa que eu não gostaria de perder, né? Mas não sei, o mundo é tão grande, né? É, Tipo, eu sim. gosto de pensar que, vamos jogar os dados aí, ver o que que dá, e enfim. Mas é interessante você ter falado da África do Sul. Eu gosto muito do país, eu cheguei a visitar, é maravilhoso, mas uma coisa que para mim foi até um pouco surpreendente foi agora, nessa última temporada de Cannes, quando a gente estava montando, assim, eu fui buscar, enfim,
últimos ganhadores da categoria que a gente inscreveu, e eu vi uns trabalhos muito bons da VML YNR de Joanesburgo. Eu falei, caramba, poxa, eu não fazia ideia, eu não conhecia a gente. Falei, caramba, puta, fazia um trabalho muito foda, ganha um leão, tudo. É interessante, assim, tem mercados que às vezes a gente nem pensa tanto, porque não são os principais centros, e fala, caramba, tem trabalho muito bom sendo feito nesses lugares. Ainda mais assim, para a gente que é brasileiro, não sei porquê, né? Enfim, é a influência das culturas, mas a gente sempre pensa, Estados Unidos ou qualquer lugar da Europa. Então. É um desses dois, né? Tipo, e aí você tem, às vezes, uns lugares meio fora da curva, que é Dubai, Singapura, que o pessoal se joga, né? E eu acho muito legal, porque é uma troca ali de cultura e é num lugar totalmente diferente do mundo, né? Mas o brasileiro tem essa mania de ficar com o American Dream, né? Não sei se espero que você esteja curtindo os Estados Unidos, eu nunca morei aí. Sim, sim. Mas é uma coisa bem Brasil, né? Não, pô, com certeza. Até sempre falo que, pô, me surgiu quando era mais novo e, sei lá, vinha passar as férias na Disney, sabe? Daí começava a ver, sabe? Tipo, essas coisas e tal. É muito impregnado mesmo no imaginário do brasileiro, né? Acho que é muito assim mesmo. E entrando um pouco assim, você comentou até, a gente comentou um pouco já de algumas coisas que você, enfim, que vem nos brasileiros, né, como criativo. Mas pensando você, assim, se digamos que eu abrisse uma vaga assim no seu time, o que é que você buscaria em um criativo brasileiro na hora de chamar ele para trabalhar com você fora do Brasil? Por ser brasileiro já, né? Eu acho que as qualidades do brasileiro são qualidades que eu procuro em qualquer criativo, não importa de onde, né? Que é ser hardworking, ter paixão pela profissão, né? Sim. Gostar do que faz, ser ambicioso e persistente, né? Porque não é só talento que ajuda, né? Também tem gente. Eu fiquei 7 anos até ganhar o primeiro leão, né? Assim, eu conheci muita gente que desistiu do meio do caminho porque achou muito difícil. Então tem que ser persistente na nossa carreira, né? E eu acho que a maioria dos brasileiros são assim, Com né? certeza, sim. Atenção a craft, mas assim, se você é brasileiro e eu estou procurando para entrar no meu time, eu acho que o inglês tem que estar afiado, né? Porque ainda mais para mim foi um desafio também morar pela primeira vez num país onde inglês é a língua oficial, né? Porque em Dubai, por exemplo, todo mundo era estrangeiro, expatriado, né? Falava inglês assim, todo mundo entendia, né? Sim. Então você tinha tava todo mundo no mesmo barco, né? E na Inglaterra, pô, você está trabalhando com os criadores da língua inglesa, né, meu, praticamente. Então, você tem que estar com o inglês afiado. E também com uma pasta toda traduzida para inglês, né? Se é filme, tem que ter legenda em inglês, porque também eu preciso mostrar, né? Não é só para mim a pasta, né? Tem que também provar que é uma pasta que funciona internacionalmente, né? Sim, com certeza. E isso que você falou, eu acho que é muito verdade mesmo, de assim, às vezes, se a pessoa quer ir para fora, eu acho que às vezes tem que, poxa, vamos já deixar sua pasta preparada para quando surgir uma oportunidade, né? Porque às vezes, pô, abriu uma vaga, mas tipo, sua pasta está toda em português, todos os títulos em português, fica muito difícil e não é uma coisa tão rápida, né? Às vezes você precisa com antecedência preparar essas coisas. Eu acho que com certeza tem essa questão. Eu participei de um painel do clube, né, com outros brasileiros que estão fora, e o Renato Fernandes falou uma coisa que é muito verdade, assim, porque no Brasil tem muita ideia que é muito local, né, que é feita assim para o brasileiro mesmo, com insight daqui. Então, para você mostrar essa ideia para fora, você tem que explicar direitinho por que você fez aquilo, sabe? Uma coisa que você não faria no Brasil, porque todo mundo é brasileiro e já sabe por que você fez aquela ideia, né? Mas você está falando com uma pessoa que não conhece a sua cultura, né? Sim. Então você tem que explicar, né? Dar uma mastigada maior para deixar nenhuma dúvida, sabe? É verdade. E isso vale, inclusive, até se você para pensar que às vezes tem uma piadinha, né, daquele in Brazil que fazem no video case, mas é porque realmente às vezes é a forma que você tem.
às vezes tem formas mais criativas, né? Eu lembro um videocase, acho que era do Machado de Assis Real, que começava falando: imagine se você descobrisse que Shakespeare era negro, por exemplo. Tipo, porque fora do Brasil não conhece Machado de Assis, então você precisa realmente trazer essas coisas que vai fazer sentido para a pessoa. E uma coisa que você comentou também, que eu acho que é bem legal de falar, é muito isso que às vezes que tem que ter essa coisa de, vamos tentar e não desistir, porque é o que você falou, algumas das oportunidades que você teve foi porque era a hora certa e o momento certo, mas assim, para você chegar nessa hora certa, você tem que ir chutando a bola até que uma hora é a hora certa, né? Porque às vezes você está fazendo um puta trabalho, ou tipo, só que simplesmente não tem a vaga naquele momento, ou até pensando em prêmio, às vezes, é um ano muito mais competitivo, ou aquele júri específico, então é difícil, né? A gente fala assim como se fosse... É complicado não desistir, mas acho que é importantíssimo mesmo, porque a gente leva muito não, leva muito... Tem momentos que a gente pensa em desistir, não tem como, né? Mas acho que não desistir... enfim. Porque, assim, quando a gente tem uma ideia, é praticamente uma analogia, não sei se é muito boa, mas é como se fosse um filho seu, cada ideia que você tem, né? E para alguém falar para você que sua ideia é ruim, é tipo falar que seu filho é feio, né? E você tem que respeitar muito essa pessoa que está falando que sua ideia é ruim, para você falar, tá, beleza, não vamos jogar fora essa ideia. Então, acho que é essencial você trabalhar para alguém que você admira e respeita o trabalho, porque levar não, né? Tipo, não é fácil, né? Porque ainda mais no nosso mercado que o ego, né, é muito inflado e tal. E isso é uma coisa que eu aprendi na marra, que é, sabe, antes de mudar para uma agência, tem que pesquisar direitinho quem são os clientes. Essa agência inscreve em prêmio? Se você é competitivo, não vá para uma agência que não inscreve em prêmio, então, sabe? O seu chefe, você gosta do portfólio dele? Porque para o cara bombar suas ideias, você tem que gostar muito do portfólio dele, sabe? Então, assim, já tomei decisões, assim, vida louca, que, sei lá, foi bom por um lado, mas, por exemplo, em outras agências não foi como eu gostaria de como tenha sido, porque o meu chefe não era ambicioso, os clientes não queriam fazer coisa, não inscrevi em prêmio. Aí eu comecei a pensar, por que eu estou aqui, gente? Por que eu vim para cá? Sim. Então, perdi meu tempo ali, né? E isso que você falou é muito verdade, porque às vezes as pessoas elas estão tão, principalmente no meu canal, que é um canal focado em pessoas que querem ir para fora, às vezes a pessoa fala, gringa, preciso ir, mas não é assim, não é que você tem que ir para qualquer lugar, você tem que ir para um lugar que você vai ser feliz, não adianta porque assim, você vai mudar só por mudar, assim, lógico que não é que você vai, tem um equilíbrio entre, tipo, não precisa também ser para o lugar perfeito, mas também não adianta você ir para um lugar que você não vai fazer nenhum trabalho relevante, não vai ganhar um dinheiro tipo, que dê para você viver minimamente. Tem que também entender essa questão que a gente estava falando, né, de se dar valor também, né? Eu acho um pouco assim. Por um lado, eu falo, não pensa muito e vai, porque se você pensar muito, você não, não, você acaba justamente. Tem isso também. E eu acho que ir para fora, para uma agência ok, tá tudo bem, porque aquela pode ser uma ponte para uma agência melhor, entendeu? Quando você está no país, já você estando lá já facilita muito, né? Porque não é toda agência que vai pagar pelo seu visto, que vai pagar pela sua relocação, né? Eu lembro que eu fiz uma entrevista na Barton F-Graph, que eu amava essa agência. Nossa, fiquei muito mal quando ela fechou. E o Gary Graff falou para mim, falou assim, eu estava na Alemanha na época, ele falou para mim, a gente é uma agência pequena, a gente não tem dinheiro para trazer criativo de fora, a gente não tem esse suporte que as networks têm, né? E na época eu pensei, então eu tenho que ir para uma agência, uma network talvez, que vá pagar essas paradas e depois eu vou para onde eu quero ir, né? Mas na época, enfim, eu fui da Alemanha para Dubai, eu mudei totalmente o destino ali, né? Mas acho que é isso mesmo. Porque acho que é muito isso. Assim, também não adianta você buscar o lugar perfeito, né? E eu, na verdade, sempre tenho isso quando teve um dupla meu que fala, cara, é melhor a gente conseguir entregar o job assim e conseguir botar na rua do que de repente a gente ficar
punhetando eternamente e ele nunca sair, porque você fica, assim, quando é uma ideia mais proativa, né? Quando é uma ideia job de dia a dia, vai rolar de qualquer, ou não, né? Mas eu acho que às vezes é mais, às vezes, eu acho que assim, que é muito isso, que às vezes, tipo, imperfeito, mas na rua é melhor do que não feito at all, né? Tipo, você ir buscando essa perfeição, né? Mas, de novo, não é tão simples. Eu acho importante você traçar um plano, né? Então, se a sua agência dos sonhos é nos Estados Unidos ou, sei lá, na Alemanha, e você não consegue ir para aquela agência especificamente, então usa outra agência para ser a sua ponte, sabe? Tipo, traça uma meta e tudo mais. Exato, mas acho que é isso mesmo. Até acho que isso que você falou é muito isso, de plano, né? Porque não adianta você ir para qualquer lugar, mas tipo, que você vai para lá e não tem a menor perspectiva de aquilo te ajudar no médio e longo prazo, né? Tipo, acho que é isso. Não precisar ir tão rápido, mas também é um shortcut ou tipo um detour, né? Que vai no final fazer sentido. Mas enfim, para a gente fechar, essa última pergunta eu sempre brinco que a resposta seria assistir esse nosso papo inteiro. Mas se você tivesse que dar uma dica, ou mais de uma, pode ser, para quem está pensando em trabalhar fora, o que, é que você diria assim, para um criativo, seja em começo de carreira, ou enfim, que já está um pouco mais estabelecido, mas está no Brasil e está pensando em ir para fora? O que, é que você acha que seria legal dessa pessoa saber? Tá, eu acho que a primeira coisa é vá assim que surgir uma oportunidade, ainda mais se você é mais jovem, porque quando você tem filho e tudo mais, começa a ficar mais difícil, né? Mudar para fora. Então, assim, mas traça um plano, né? Como eu estava falando, tipo, vai para uma agência que talvez não seja ideal, mas que te ajude a ir para aquela que você tanto quer ir, né? E trabalha muito no inglês, porque é essencial, mesmo se o país que você está querendo ir não fala inglês, o inglês é uma língua comum na propaganda, não tem jeito, né? Você vai conseguir se virar com o inglês, por Sim. mais que você esteja em países que não falam inglês, né? Tipo, é mais fácil também. O inglês é uma língua muito mais fácil comparado com o alemão, com o italiano, com o francês, porque tem menos palavras, né? Então, aproveita isso e foca no inglês. E tem que preparar a pasta, né, de um jeito que as pessoas fora entendam as suas ideias, né? E preste muita atenção no inglês que você coloca na sua pasta, porque as pessoas reparam nos erros, né? Então, Sim. deixa a pasta assim, nos trinks. Nossa, essa é uma expressão aqui de Campinas, ou dos meus pais, né? Muito velho. Tipo, tem que prestar atenção em todos os seus detalhes, porque é a sua vitrine, né? Seu portfólio é a sua vitrine. Sim, Que nem eu e um tava errinho, às vezes, bota uma pulga na. Sabe, te bota. Será falando, que essa pessoa vai dar conta, né? É complicado, né? Tipo, às vezes é importante esses detalhezinhos, pensando em tipo, mostrar que você consegue se comunicar com aquela pessoa, né? Que vai te exato, contratar. porque é uma agência de comunicação, né? Então você tem que saber contar suas ideias, explicar suas ideias, né? Escrever, se você é redator. Eu acho que para diretor de arte não é tão rígido, mas para redator é essencial ter o inglês Com certeza. quase perfeito, assim, vai. Tipo, É, idealmente. e uma coisa que você falou até um pouquinho antes, que eu ia comentar e acho legal de falar, que você estava falando de que é mais difícil falar inglês com o inglês, né? Com a pessoa de Londres, né? E eu acho que isso é muito verdade, porque como é a língua mãe da pessoa, ela também fala mais rápido. É tipo falar espanhol com argentino. É mais difícil porque a pessoa está falando com tanta naturalidade. Quando você está falando, tipo, entre brasileiros e, sei lá, tipo, um indiano ou alguém de outro país, você fala o inglês um pouco mais numa velocidade mais fácil, né? Enquanto que o londrino, ele se empolga tal, e começa a dar, wait, can you repeat everything you just said? Sabe? É complexo. Mas eu acho que mais do que a língua é entender o que eles estão querendo dizer com aquilo, sabe? Não é o significado literal da palavra, mas qual que é o entre linhas ali? Porque, por exemplo, na Alemanha, eles são diretos porque essa é a deles, assim, eles não gostam de perder tempo e é honestidade 100%. Na Inglaterra é muito diferente. Eu apanhei bastante no começo, porque assim, ao invés de falar, você já fez isso? Você tem que falar, eu estava aqui pensando, se por acaso.
você teve tempo de fazer aquilo, sabe? Tem toda uma construção, porque para você passar de, como é que fala, rude, tipo, mal educado, é muito fácil lá na Inglaterra, porque eles floreiam tanto o que eles falam. E também uma coisa interessante que o André da Adam Eve falou que, nossa, eu tinha esquecido totalmente, que é quando o inglês fala, oh, that's interesting, isso é interessante, é uma bosta. E eu sempre vou. Então, sempre quando eu falo, pô, isso é interessante, não como o inglês fala, tá? Isso é realmente interessante. Sim. Porque eu uso interessante muito. Eu falo assim, meu, não tá uma bosta. Não, eu realmente gosto disso. É, Então, assim, é muito essa ginga aí de saber o que a pessoa tá tentando te falar. isso é Porque às muito vezes ela verdade. tá te mandando uma merda e você nem percebeu. Sabe Sim, assim? Uma coisa que rola aqui nos Estados Unidos é o assim, quando eu apresento uma ideia, a pessoa fala tipo, eu preferia que ela falasse, não, tá ruim, mas o dela é tipo, é como se ela esperasse que eu começasse a me justificar que tá uma bosta, mas eu no começo eu esperava, sabe? Tipo, o quê? Tipo, tá bom, tá ruim? Depois que eu entendi, não, beleza, deles é tipo, tá ruim mesmo. Tá ruim, tá ruim. Isso que você falou do interesting é muito engraçado. Eu fui na casa de uma amiga minha, tipo, acho que foi Natal, que ela me convidou, enfim, para passar o Natal com a família dela, e a mãe dela fez um puta comida, tá? Eu falei, oh, this is good, sabe? Tipo, isso tá, tipo, good, dela, good! Como assim good? Porque good é tipo falar bonitinha, sabe? Tipo, good é ruim, na verdade. Tipo, ok, desculpa, não é, tá realmente muito bom, assim. É muito isso, do literal, né, das coisas, assim. É muito doido. E você só pega isso vivendo, eu acho, né? É uma coisa que não transmite das séries de TV, dos filmes, é algo só do dia a dia mesmo que você vai pegar mais o que é que as pessoas estão querendo dizer. É muito doido, muito doido. E é um constante aprendizado, né? Acho que até hoje, imagina, também não estou há tanto tempo, mas 2 anos passaram e ainda tem palavras, tem coisas que eu ainda falo, isso aqui é muito americano, e eu não fazia ideia, né? Então Não, e no Brasil a gente tem isso também. Por exemplo, eu tô casada já há 10 anos, mas no começo, quando meu marido vinha para cá comigo, eu ia para São Paulo, né, visitar os amigos, enfim, às vezes eu encontrava alguém na rua, sei lá, de agência, né, que eu não tinha muito contato, enfim. sim. E a pessoa falava, vamos almoçar qualquer dia aí, né, que é o típico, puta, meu, a gente se Sim, vamos fala, nos falando, tal. nunca vai almoçar, sacou? Sim. Meu marido pegava o celular, quando? Que horas? Não, ele não quer almoçar, ele só está sendo Isso é gentil. muito brasileiro. Isso é muito brasileiro. Tem, inclusive, um alemão no TikTok que ele faz exatamente isso. É um alemão vivendo no Brasil e ele fala coisas que os brasileiros falam e eu não entendo absolutamente nada. Tipo, é muito isso, né? Porque a gente tem também isso, né? O jeito que a gente fala, tá? E a gente não pensa, é aquilo que a gente comentou. Como a gente é brasileiro, a gente take for granted. É tipo, é o jeito mesmo. A gente não entende que para outras pessoas é estranho, né? É diferente. É muito doido. Ou até quando você marca uma festa, né? Nossa, a primeira festinha que eu fiz lá na Alemanha, todo mundo chegou no horário. Tava com a toalha na cabeça ainda, saindo do banho. Eu falei assim, gente, o que vocês estão fazendo aqui? No Brasil é falta de educação você chegar no... Exato. Você marca às 7 para a pessoa chegar às 8, né? No mínimo, assim, para começarem a chegar. Exato. Muito Então, doido. assim, é uma. E também lá fora, eu acho que. Não sei como é que tá no Brasil agora, mas lá fora você começa uma reunião num certo horário, naquele horário. Sim. Não tem aquela coisa de, tô 10 minutos atrasado. Tipo, nossa, pega mal, você tá atrasado, sabe? Sim, com certeza. Ju, muito, muito obrigado por esse papo. Eu fui olhar aqui, a gente está há tipo 1h30 batendo um papo aqui, passou super rápido para mim. Então, muito obrigado. Tenho certeza que para o pessoal que assistir vai ser tão inspirador e tão gostoso como foi para mim. Então, de novo, só agradecer, assim, prazerzaço ter você aqui no canal e adorei conhecer um pouco mais da sua trajetória e sua visão de publicidade. Então, brigadão de novo, Ju. Valeu. Obrigada pelo convite. É isso aí, meu. Vamos trocando figurinha. Eu também ajudo bastante brasileiros também com dicas, se vocês quiserem, sintam-se à vontade de escrever, enfim. Mas obrigada pelo convite, eu adoro o seu canal e Valeu. é um prazer estar aqui. Obrigado, Gil.
Queria agradecer de novo a Ju por esse papo incrível, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei e lembrar vocês que aqui no canal eu dou dicas de como você pode escolar seu trabalho aqui na gringa, então não dá bobeira, já se inscreve no canal clicando na bolinha desse lado aqui para receber a notificação sempre que sair um vídeo novo e já aproveita e maratona outras entrevistas do canal clicando no card desse lado aqui. Valeu!